Primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós começamos a falar sobre essa carta semana passada. E eu expliquei semana passada que esta carta é uma carta escrita a uma pessoa. Ela não é uma carta escrita a um colegiado, a um grupo de pessoas. E ela não foi dirigida a uma igreja. Ela foi dirigida a um rapaz que provavelmente tinha seus 25, 20 e poucos anos de idade, e que Paulo então estava preso, prestes a ser decapitado, e Paulo então ele dá conselhos para o seu filho na fé, quem ele chama no capítulo 1, nos primeiros versículos, ele chama de filho na fé. Então é o filho que Paulo teve, espiritualmente falando, que era o jovem Timóteo. Então nesta carta Paulo está dando conselhos a um rapaz que iria pastorear uma igreja e que se tornou uma igreja complicada, que foi a igreja de Éfeso. Então no capítulo 1 ele cita a igreja de Éfeso, e dentro da igreja de Éfeso heresias já haviam entrado, melhor direi, e Timóteo então teria que doutrinar e zelar pela doutrina naquela igreja. Infelizmente essa igreja ela teve os seus desvios, tanto é que no livro do Apocalipse Jesus fala para ela e diz assim: vejo que vocês abandonaram o primeiro amor, volte à prática das primeiras obras e volte ao primeiro amor. Então esta igreja é uma igreja que, embora teve bons pastores como Paulo e Timóteo, foi uma igreja que escolheu um caminho, e não foi um caminho muito bom de uma igreja escolher. Eu falei também que esta carta ela traz consigo duas propostas de liderança. Ela mostra duas propostas de liderança. A primeira liderança é aquela que cativa mais, é aquela que mais atrai, que mais seduz, que mais chama o olhar das pessoas, que é a liderança do apóstolo Paulo. Paulo era aquele pastor que onde ele chegava, ele ia colocando as coisas fora do lugar, ele ia condenando as coisas, ele ia falando, ele ia mostrando erros, ele ia corrigindo situações e comportamentos. Esse tipo de liderança ela é mais cativante, ela é mais atrativa, porque é aquele que esbraveja, é aquele que grita, é aquele que gesticula, é aquele que articula, é aquele que chama a responsabilidade, é aquele que eleva a voz, é aquele que põe moral no ambiente. Esse tipo de liderança é mais atrativa. Timóteo não. Timóteo é uma liderança mais dos bastidores. É aquela liderança que chega colocando as coisas no lugar que Paulo tirou. Então ele vem colocando as coisas no lugar. Enquanto que Paulo era do holofote, era da visibilidade, era do olhar da massa, Timóteo já era mais invisível, Timóteo já era mais oculto, era aquele tipo de liderança que não se percebia, era aquele tipo de liderança que não estava na frente, que sentia dificuldade de falar, que tinha inibição ao falar para as pessoas. Só que esse tipo de liderança, como a liderança de Timóteo, é tão necessária quanto a liderança do apóstolo Paulo. E em algumas circunstâncias é tão importante ou mais importante do que a do apóstolo Paulo. Quando nós olhamos para Paulo, Paulo era aquela pessoa que fica no púlpito, é aquela que está ali falando, é aquela que está ali esbravejando, gesticulando. Só que esse perfil de liderança, esse perfil de pastor que está no púlpito, que sabe lidar com massa, ele quando desce, ele é uma negação quando mexe com o indivíduo. Isso é cientificamente provado. A maioria das pessoas que tem grande facilidade de falar com grande massa tem dificuldade de lidar com indivíduos, com pessoas isoladas. Porque a vibe da mente deles está em outra frequência. Então eles têm facilidade de chamar, conclamar massas, pessoas, e fala para muita gente e não se sente inibido em falar para esse tanto de gente. Mas quando vai lidar com pessoas, tem dificuldade. Paulo era muito bom para lidar com multidões, com pessoas, mas tinha dificuldades em lidar com pessoas em particular. Paulo tinha muita facilidade de mandar pessoas entregue a Satanás. Tanto é que em um dos capítulos aqui, Paulo fala de algumas pessoas e fala assim: eu os entreguei a Satanás. Porque ele tinha dificuldade de dar conselhos, de estar ali conversando, acompanhando, etc. e tal. Timóteo não. A liderança de Timóteo já era aquela que tinha dificuldade de estar na frente, falando, mas tinha facilidade de estar nos bastidores, passando o bálsamo nas feridas, ouvindo, aconselhando, caminhando, chorando com os que choram, alegrando com os que se alegram. Esta é
este é o perfil da liderança de Timóteo. E esse tipo de liderança ela não é observável, ela não é pública, ela não é dos holofotes, mas ela é necessária. Porque pastores como o apóstolo Paulo, como eu disse semana passada, estão pensando lá no sermão de domingo, o que vão pregar no domingo, o que vão falar no domingo à noite. Estão lendo livros que falam de assuntos teológicos pesados, que a mente deles está em outra frequência. Timóteo está pensando naquele irmão, naquela irmã que não apareceu no estudo, que não foi na igreja, que anda sumido, que anda sumida. Então ele procura, ele quer saber notícias dessas pessoas e o que aconteceu. Aí elas abrem o coração para elas, para esse tipo de liderança como a de Timóteo. Aí elas vão, oram, choram, dão conselhos, pede oração, menciona essas pessoas em oração. Esse tipo de liderança como a de Timóteo faz muita falta. Que são essas lideranças que trabalham longe da visibilidade, dos holofotes, mas que prestam um serviço significativo no reino de Deus. Quando há esta maturidade de liderança do perfil de Timóteo, quando pessoas se enxergam como Timóteo, elas acrescentam, elas agregam valores muito importantes no reino de Deus. Quando elas entendem que o ministério delas não é estar na linha de frente, mas que o ministério delas é estar na linha de trás, mas que presta um papel significativo. Quando há esta maturidade, quando há esse entendimento, quem ganha é o reino de Deus. Quem ganha é o reino de Deus. Porque nós somos ensinados a acharmos que ministério só vai em duas linhas, ou três. Ou é ser professor de escola dominical, ou é pregar domingo à noite, ou é estar lá na frente cantando. Para nós, esses três ministérios, eles são únicos e exclusivos e não existe nada além deles. E quando nós olhamos para a liderança de Timóteo, a liderança de Timóteo não era nenhuma delas. Mas era alguém que estava contribuindo e acrescentando valores ao reino de Deus no período no qual ele existiu. Então, quando você lê a carta de Paulo a Timóteo, você tem em mente que você está lendo a carta de um velho, já um homem experiente, cansado, sofrido, já todo surrado, estava dando conselhos ao seu filho na fé, dizendo: olha, agora você não tem eu mais, mas você agora vai ter que se virar sozinho e você vai ter que andar com as próprias pernas. Então, Timóteo, a carta de Timóteo traz esta proposta. E no capítulo 4, Paulo deu conselhos. Foi o capítulo que eu falei semana passada, e eu vou voltar nele. Eu quero mexer algumas coisas aqui, que eu vou tentar explicar para vocês algumas verdades aqui no capítulo 4, a partir do versículo de número 6, quando Paulo diz assim, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 em diante. Eu vou ler o versículo 8, eu vou começar de baixo para cima. Eu vou ler o versículo 8, depois eu venho explicando o versículo 6 e 7. Versículo 8, Paulo diz assim: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é, e há, que é e da que há de ser. Ele diz: o exercício físico para pouco é proveitoso, mas exercita-te na piedade. Por que Paulo diz que o exercício físico é proveitoso? Paulo está escrevendo para um rapaz que estava na Grécia. Na Grécia existiam algumas modalidades de exercício físico que eram dedicados a divindades. Por exemplo, Istmos e Píticos, que eram duas divindades. E eles então lutavam, tipo uma luta greco-romana, eles lutavam e dedicavam a vitória aos seus deuses. Paulo está falando de uma época, de um contexto em que o exercício, esse tipo de luta greco-romana era muito comum. Então Paulo pega emprestado ali um hábito cultural e traz para os dias de hoje. É a mesma coisa se ele estivesse nos dias atuais. Paulo diria assim: olha, a luta de MMA, essa luta de MMA, essas lutas de boxe, para pouco é proveitosa. Luta na palavra. Entendeu o que Paulo está querendo dizer? Ele está pegando coisas do contexto deles, da época, e ele compara coisas e diz: Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. Aí eu faço uma pergunta para vocês: o que é piedade? O que é piedade? Quando Paulo diz assim: exercita-te pessoalmente na piedade, o que é piedade? Um de cada vez.
O que é piedade? Eu sei que perguntas constrangem. Eu quase não faço praticamente perguntas. Mas esta eu quero fazer. Eu faço essa pergunta. O que é piedade? Consternar o sofrimento do próximo. Consternar o sofrimento do próximo. Ok. O que mais? O que vocês acham que seja piedade? Piedade. As pessoas falam assim, Tenha piedade. Tem amor. Amor. Tenha piedade de mim. Sofrimento, né? Tenha piedade. É estar no lugar de alguém. O que mais? O que é piedade? Compaixão. O que mais? O que mais vocês acham que seja piedade? Quando Paulo diz assim, exercita-te pessoalmente na piedade. A piedade aí tem humildade. Humildade, o que mais? Doação. Mais alguma colocação sobre piedade? Geralmente fala, né? Piedade. Não, você tem piedade das pessoas, Vamos ajudar, ter piedade. Acompanhar. Certo. Tudo isso que vocês falaram é de acordo com a nossa cultura. A nossa cultura enxerga piedade como sendo ajuda ao próximo, estar humilde, se colocar no lugar de alguém, ajudar aqueles que estão necessitados. Piedade, esse conceito de piedade que vocês falaram, é o conceito da nossa cultura. No Novo Testamento, na cultura grega, piedade não tem nada a ver com isso com que vocês falaram. A piedade não tem nada a ver com isso que vocês falaram. Quando Paulo diz assim, exercita-te pessoalmente na piedade, a palavra grega para piedade significa Eusébio ou Eusébia. Daí nasceu o nome Eusébio. Tá, mas isso não explicou nada. O que significa piedade? Quando Paulo diz assim, exercita-te pessoalmente na piedade, a palavra piedade aí no contexto não tem nada a ver com isso que nós falamos. A piedade, de acordo com a cultura judaica, a piedade é uma forma de adoração. Quando ele diz assim, exercita-te pessoalmente na piedade, ele está dizendo, adore a Deus através de um comportamento. E qual é esse o comportamento? Ele diz no versículo 6. Pode ver que no versículo 6 ele diz assim, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. A piedade na cultura grega do primeiro século era quando você venerava, você adorava a Deus através da leitura da palavra. Isto é piedade. É quando nós adoramos a Deus através da meditação da palavra. Só que isso não é ensinado para nós. Por quê? O que é ensinado para nós é que nós temos que ler as Escrituras para desencargo de consciência. A nossa cultura ensina que nós temos que ler as Escrituras para desencargo de consciência, ou porque a nossa denominação diz que nós temos que ler. Só que para a cultura judaica, piedade é uma forma de adoração onde você adora a Deus lendo as Escrituras. Por isso que ele diz, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Nós achamos que adorar a Deus, nós adoramos a Deus somente de uma única forma. Nós adoramos a Deus através... Nós vinculamos a adoração, que é eulogia, que é quando nós elogiamos a Deus, só que nós vinculamos a adoração com música. Nós vinculamos a adoração com música, e nós achamos que a adoração só se faz quando se toca ou quando se canta uma música. E Paulo está dizendo, não. Exercita-te pessoalmente na piedade. Timóteo, glorifique a Deus lendo as Escrituras. E nós precisamos aprender a fazer isso. A ler as Escrituras não para desencargo de consciência, mas nós precisamos aprender a alimentar a nossa alma. E quando nós alimentamos a nossa alma, nós ganhamos entendimento, nós compreendemos as coisas, nós conseguimos pensar a vida sob a ótica das Escrituras. E quando eu consigo pensar a vida
sob a ótica das Escrituras, quando eu consigo entender o ser humano, a mim mesmo e as pessoas, a sociedade, e apontar uma resposta para ela, trazendo essas pessoas para o centro das Escrituras, eu estou glorificando, eu estou dignificando a Deus. Então não é essa adoração que se verbaliza, mas é uma adoração que se pratica, é uma adoração que se alimenta. Quando eu me alimento das Escrituras, eu estou prestando eusébia, eu estou prestando piedade, eu estou praticando um louvor a Deus. Por isso que Paulo diz no versículo 6, expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus. Você será aprovado, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado, nutrindo-se com a palavra da fé e da boa doutrina. Aí no versículo de número 7, Paulo ele diz assim, olha para você ver, aí é uma questão de cultura da época. No versículo 7 Paulo diz assim, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. O que isso significa? Na cultura grega era muito comum existir oráculos femininos e principalmente senhoras idosas que davam todo tipo de conselho. E dentro da igreja de Éfeso entrou conceitos errados que eram oriundos desse tipo de coisa. E Paulo está dizendo, evita esse tipo de coisa que é prática de velhas caducas. Paulo não está falando contra o idoso, tanto é que depois, lá no capítulo, no mesmo capítulo, lá embaixo, Paulo fala assim, respeita a mulher a idosa, respeite o idoso. Ele não está falando contra o idoso, ele está falando contra uma prática que era comum na Grécia, de se ouvir oráculos, e esses oráculos femininos eram senhoras idosas, e elas então passavam certo tipo de informação, que essas informações eram influenciadas pelo gnosticismo. Toda vez que você lê uma carta que Paulo escreveu a alguém da Grécia, Paulo está falando contra o gnosticismo. Tanto é que no capítulo 4, no versículo 1 em diante, Paulo fala sobre alguns perigos que Timóteo estava enfrentando. Ele diz no capítulo 4, versículo 1, ora, o Espírito, você pode substituir essa expressão ora por agora. Se você colocar agora, dá esse sentido. Agora ou ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência e que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidas com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graças, nada é recusável. Agora olha o que ele diz aí, preste atenção. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ele está dizendo, porque tudo que você faz pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Por que Paulo diz assim, proíbem casamento? O gnosticismo proibia casamento. É uma cultura grega influenciando uma cultura judaica. Qual que era o conceito de casamento na cultura judaica? Nós, daqui desse lado aqui, nós aqui do Oriente aqui, nós temos dificuldade de entender o que é casamento. Na nossa cultura, há um tempo atrás, uma moça casava para não ficar solteira, para não ficar para titia, como se falava antigamente. Então, ela não casava para não ficar para titia, para ninguém falar, solteirona, lá encroada, não sei. Então, se casava com qualquer um, para poder então dar uma resposta para a sociedade. Outras casavam para sair de casa, porque não suportavam o pai, não suportavam a mãe, não suportavam os irmãos. Saía-se de casa para casar, casava-se ao melhor direito para sair de casa. Outras casavam para ter um bom marido, um homem que a sustentava, um homem que mantinha, que dava manutenção, etc. e tal. Esse é o conceito que a nossa cultura tem ao longo dos anos. Hoje não tem esse conceito mais. Hoje tem casamento que se fala mais. Hoje se fala mais em divórcio do que em casamento.
Então, hoje o divórcio está muito mais frequente do que casamento, está muito mais popular. Então, casar para quê? A nossa cultura, ela de uma certa forma, ela banaliza o casamento. Ela fala assim, que seja eterno enquanto dure. Não é assim? Na cultura judaica, casamento não tem esses conceitos que há na nossa cultura. Quando Deus criou Adão, Deus disse, não é bom que o homem viva só. Isso foi uma colocação de cima. Não é bom que o homem viva ou esteja só. Quando Deus trouxe Eva para Adão, Adão fez uma declaração que passa batido para nós. Adão disse assim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Por que Adão disse isso? Foi uma declaração de amor? Não. Adão estava dizendo que o outro lado dele apareceu. Quando um homem e uma mulher, quando Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 5, diz assim, maridos, amai as vossas mulheres, aí ele faz um comparativo. Como Cristo amou a igreja. Nós não pensamos desse modo, mas quando um homem e uma mulher se casam, existe uma conexão espiritual e psicológica entre os dois. Por isso que Paulo diz assim, como Cristo amou a igreja, os dois se tornarão uma só carne. Grande é este mistério. Aí ele diz, eu me refiro a Cristo e à igreja. Adão disse, esta é carne da minha carne. Quando um homem ou uma mulher se juntam na sua intimidade, existe uma... Isso é científico, gente. Existe uma conexão psicológica entre os dois. As duas psiques se juntam e formam uma pessoa, uma personalidade. Não individual, mas os dois se tornam um. É o que diz as Escrituras. A Bíblia fala assim, e fizeram Deus a mulher que lhe seja idônea. Idônea. É aquela que é idêntica a ele. Pedro, quando escreve a sua epístola, Pedro diz assim, maridos, amai vossas mulheres, mulheres, honrem seus maridos, porque vocês dois, os dois, têm o mesmo valor diante de Deus. Vocês dois são iguais diante de Deus. Isso é tão verdade que existe essa união psicológica, essa união dessa psique, que quando pessoas terminam um relacionamento, um lado entra em depressão. Quando uma pessoa fica viúva, a vida dela parece que apaga, porque foi embora o outro lado dela. Só que a nossa cultura não pensa nisso. A nossa cultura não olha com essa ótica. A nossa cultura olha de modo banal, banalizando o relacionamento, ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo. Por isso que a Bíblia condena a prostituição. A Bíblia não condena o prazer, ela condena a forma de prazer. Por isso que ele diz a prostituição. Cuidado com isso. Porque essas mulheres não vão ter vínculo com ninguém, psicologicamente falando. Foi a pergunta que fizeram a Jesus. Mas a fulana que morreu, o marido dela, teve 3 maridos, eu não sei, quem será o marido dela? Quem que é o marido dela? Aí Jesus fala, lá no céu não haverá, não tem casamento, não criam. Entenderam por que fizeram essa pergunta para Jesus? Porque a cultura judaica acreditava que existia uma união psicológica entre os dois. Uma união emocional entre os dois. As duas almas, elas se complementam. Elas se complementam. Por isso que lá em Mateus, no Evangelho de Marcos e Mateus, nos conta a história da mulher que foi beber água na beira do poço. E Jesus conversa com ela e ela fala assim, como é que você conversa comigo sendo eu samaritano e você um judeu? Aí Jesus responde, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e não eu estaria te pedindo água. Aí ela faz uma pergunta religiosa, qual é o lugar de adoração a Deus? É no lugar tal ou no lugar A ou no lugar B? E Jesus disse, não é nenhum nem outro. Se eu te der a água para beber, você jamais terá sede. Aí ela fala, eu quero desta água, eu preciso dessa água. Aí Jesus toca exatamente na sua bagunça existencial. Jesus disse assim, então vai, chama teu marido e vem cá. Jesus estava dando lição de moral? Não. É porque na cultura judaica há esse consenso.
Aí ela disse: eu não tenho marido. Aí Jesus traz à tona uma situação que era só dela, que só ela quem sabia. Bem disseste, porque 5 maridos tiveste até agora, e o que você está não é o teu marido. Jesus estava tocando justamente num problema, que ela estava procurando a satisfação para a sua existência em relacionamentos. E isso é muito comum nos dias de hoje. Pessoas que procuram, que projetam suas carências em relacionamentos. E Jesus então toca justamente no problema dela. E Jesus diz: eu sou a solução. Ele não disse nesses termos. Eu sou a solução para essa sua situação, para essa sua carência. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, alimenta a tua alma com a verdade, porque fazendo assim você vai salvar tanto a você quanto os outros. Alimenta-te, nutre a sua alma com a verdade, porque você vai ficar no meio de um povo que vai banalizar relacionamentos, que vai dizer que tudo é permitido, que vai dizer que nada é pecado, que vai dizer que ninguém é de ninguém, que todo mundo é de todo mundo. A nossa cultura diz isso. Tem uma música da nossa cultura que diz assim: já sei namorar, já sei beijar de língua, já sei fazer um monte de coisa, eu não sou de ninguém, sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Hoje, o ser humano virou produto. O ser humano virou produto, virou objeto de prazer, de satisfação. Hoje o ser humano virou produto, e Paulo está dizendo: Timóteo, cuidado com isso. Seja um líder que valoriza o ser humano. Seja um líder que valorize pessoas. Seja um líder que olhe para pessoas e saibam que elas são vasos na mão do oleiro. E você não é o oleiro. O oleiro é lá de cima. Você também é barro. E Paulo então está dizendo, e Paulo bate nessas questões, a questão de ritos que não trazem, que não acrescentam valores nenhum. E Paulo diz: proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos. Exigem abstinência de alimentos, a punição do corpo. A punição do corpo, que era o gnosticismo. Exige abstinência de alimentos, a punição do corpo, o maltrato ao corpo. E ele diz: tudo que Deus criou é bom e é para ser consumido. O homem, a natureza foi feita para o homem, não o homem para a natureza. Então, essa inversão de valores, ele está dizendo: cuidado com isso, Timóteo. Que no versículo 1 ele diz que isso é espíritos enganadores e é ensino de demônios. Ele é bem direto e reto com seu filho na fé. Ele diz: esse tipo de ensino é ensino de espíritos enganadores e ensino de demônios. Eu disse semana passada que os demônios, eles ensinam, eles têm um expediente, eles não ficam desocupados, eles ensinam. Eles ensinam. Eles fazem isso. E Jesus disse que o Deus desse século roubou o entendimento para que não creiam na palavra. Tem esse texto que diz: o Deus desse século rouba da mente do homem. Por isso que Paulo diz no versículo 1 e versículo 2, ele fala: tem cauterizado a própria consciência. A palavra de Deus não penetra na consciência. Para o judeu, o culto começa na mente e termina no comportamento. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para o judeu, o culto começa na mente. Quando eu entendo isso, quando eu compreendo isso, o meu corpo ele vai reagir. Mateus capítulo 6, versículo 22 e versículo 23, Jesus disse assim: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo irá residir em trevas. O que isso significa? Jesus está dizendo que naquilo que você coloca os olhos, o seu corpo irá reverberar, o seu corpo irá refletir, o seu corpo irá reagir àquilo que você vê. E isso é científico, isso é verdade. O nosso comportamento é baseado naquilo que vemos.
O nosso comportamento é baseado naquilo que vemos. Já viu quando você está numa fome danada, que você viaja ou vai em algum lugar que você não conseguiu comer alguma coisa e você está numa fome danada? Aí você vê um cartaz do McDonald's com aquele sanduíche desse tamanho e uma Coca-Cola gelada do lado. Seu estômago na hora vai reagir, porque os seus olhos viram. Os olhos olhou e disse para o estômago: comida, comida, comida. E ele reagiu automaticamente. O nosso corpo reage àquilo que a gente vê. E Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se você olhar para aquilo que não presta, o seu corpo vai reagir de modo negativo. É por isso que pessoas só veem a vida sob a ótica do negativo. Nada vai dar certo, nada funciona, nada dá certo para mim, eu nasci para ser isso, eu nasci para não vencer. Eles olham a vida sob essa ótica. O corpo vai produzir enzimas, vai produzir reagentes que vão reagir de modo negativo. Isso é científico, isso não é misticismo não. Por isso que Paulo diz: alimenta-te da palavra, olhe para a palavra de Deus. Olhe para a palavra de Deus, porque o seu organismo vai reagir com aquilo que você introduz através das escrituras sagradas, porque o seu cérebro vai processar e o seu cérebro vai gerar comportamento. É o que o Tiago falou: o pecado nasce na mente. A palavra mentira vem de mens, que é mente, nasce na mente. Aí ele desce, se engravida e gera um comportamento. Adão pecou, e diz o texto que ele olhou e viu que o fruto era bom para se comer, mas antes de querer sentir na boca, ele comeu com os olhos, e vendo que a árvore era boa de se comer. E vendo que a árvore era boa de se comer. Ele comeu com os olhos primeiro. Ele e Eva, os dois olharam e comeram com os olhos primeiro. Eles comeram com os olhos. Aí Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Nosso corpo vai reagir com aquilo que nós vemos nas Escrituras. E para terminar, Hebreus capítulo 12, que é a continuação de Hebreus capítulo 11, que fala dos heróis da fé. Não precisa abrir. Hebreus no capítulo 11 fala dos heróis da fé. Dos heróis da fé. Aí ele termina os heróis da fé e entra no capítulo 12, ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. É este olhar, quando eu tenho em Cristo, não é esse olhar contemplativo para o abstrato. Não, é esse olhar da alma, que sabe onde Cristo está, que está nas Escrituras. Eu sei que Cristo está nas Escrituras. Quando eu olho para Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Quando eu olho para Cristo Jesus, eu consigo dizer o que muitos homens disseram. Como Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. Como Abacuque: ainda que a figueira não floresça e a vide não deu seu fruto, eu todavia espero no Senhor, o Senhor me faz andar altaneiramente. Aí eu consigo dizer como Paulo, quando Deus disse não pela oração que ele fez, quando Deus disse: não vou responder a sua oração, você vai me servir melhor com esse espinho na carne. Aí ele tinha os olhos fitos em Cristo, ele disse: o poder se aperfeiçoa na fraqueza, quando sou fraco, então é que sou forte. É aquela fala de Jesus, quando Jesus disse: se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha, porque os olhos estavam fitos nele. É aquilo que Jesus disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas era Deus meu, porque os olhos estavam no Deus meu, por que me desamparaste? Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque os olhos estavam nele. Quando Jesus andou sobre as águas, Pedro: eu quero andar também. Pedro era impulsivo, né? Eu quero também. E Jesus disse: então vem, Pedro. E Pedro andou sobre as águas. Aí Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para o lado. Afundou.
porque tirou os olhos. Nossa, lembra da serpente de bronze? Que é uma arquetipia de Cristo Jesus, quando as serpentes picaram os homens lá no deserto. Aí qual foi a solução que Deus falou? Levantem uma serpente de bronze, e aqueles que olharem para a serpente de bronze serão curados. Aquilo é uma arquetipia de Cristo, um arquétipo. Eles olharam e foram curados. Estava apontando para Cristo Jesus. E Paulo está dizendo, não são conselhos, meros conselhos. Paulo estava transmitindo vida. E Paulo disse, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, você será bom. Você será bom. E hoje no mercado faltam bons trabalhadores. Trabalhadores tem muito, mas bons trabalhadores, é difícil você achar um bom trabalhador. Uma pessoa que sabe o que está fazendo, que você não precisa ficar ensinando, você não tem que ficar mandando, que você não tem que ficar empurrando a pessoa para que trabalhe. É difícil você achar um bom marido. É difícil você achar uma boa esposa. É difícil achar... Bem-aventurada a mãe que fala assim, nossa, eu tenho bons filhos. Porque é difícil. Achar pessoas boas é complicado. É complicado. Bom trabalhador, bom marido, boa esposa, bons filhos, boa gente. É difícil achar. Gente tem demais, mas bom e boa nesse sentido é raro. Tem que ser seletivo. Um bom profissional, um profissional que põe o coração naquilo que está fazendo, que ele é um bom profissional, ele vê o plano como um todo, ele não está vendo o imediato, ele vê tudo que está à sua volta, ele tem visão das coisas. Ele tem visão. Agora, quando nós temos os olhos fitos aqui, aí nós seremos bons. Serás bom ministro de Cristo. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. É o que Paulo disse para o seu filho na fé, o jovem Timóteo. Exercita-te pessoalmente na piedade. Honre a Deus, cultue a Deus, lendo as Escrituras, alimentando a sua alma com a palavra. Eu espero que nós mudemos de mente e que a gente aprenda a cultuar a Deus lendo as Escrituras. E não ler para desencargo de consciência, ou para pregar domingo à noite, ou para dar aula na escola dominical. Ou para dar aula na escola dominical. É diferente uma pessoa quando fala, e ele está falando daquilo que é fibrilante dentro dela. É diferente. É diferente uma pessoa que antes de pregar para as pessoas, a palavra pregou para ele primeiro. É diferente. É diferente uma pessoa que ouviu as minhas ovelhas, como diz João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Elas ouvem a minha voz, elas conseguem ouvir a minha voz. Elas conseguem. Quando é bom, quando aquele que está falando, ele deixa a palavra falar com ele primeiro, ele não aceita nada menos do que isso. É duro quando uma pessoa vai falar e fala baseado naquelas revistinhas que não tem nada a ver com a realidade da sua igreja, das pessoas e dela mesma, e pinça uma coisa ali que não tem nada a ver, que não falou o seu coração, passa a informação. A informação pela informação. É muito bom o conteúdo, é muito bom conhecimento. Francis Bacon disse isso, conhecimento é poder. Francis Bacon disse isso, conhecimento é poder. Mas alguém disse uma vez que os olhos é o espelho da alma. Quando eu olho para isso aqui, não como 66 livros, não como 66 livros divididos entre Velho e Novo Testamento, entre livros históricos, poéticos, livros narrativos, epístolas e cartas, epístolas e assim vai. Quando eu não olho para a funcionalidade disso aqui, quando eu não olho para a metodologia disso aqui, para a organização disso aqui,
Aí quando eu julgo ter nas Escrituras a vida eterna, julgar nas Escrituras ter a vida eterna, aí é diferente. Aí eu entendo quando Jesus disse assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os. Pedro disse que sem santidade ninguém verá o Senhor. Santificai-vos, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. E a gente acha infantilmente que santidade é não comer isso, é não comer aquilo, é não fazer isso, é não fazer aquilo, eu não faço isso, porque isso é santidade. É o que Paulo diz: proíbe em casamento e a abstinência de alimentos. E a gente esquece que a santidade é aquilo que acontece comigo, não porque eu pratico, porque eu fiz acontecer, mas santidade é aquilo que acontece comigo quando eu leio as Escrituras e ela vem e molda o meu caráter. Aí Jesus disse: santifica-os, separa-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça como Timóteo. Timóteo era uma liderança que não tinha visibilidade, que não tinha holofotes, que não tinha mídia, que não tinha câmera, que não tinha o olhar da massa. Mas Timóteo era líder de si mesmo. E ele conseguiu praticar a palavra de Deus. Por isso que lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, Paulo diz assim: eu lembro da tua fé sem fingimento. Está lá, 2 Timóteo, capítulo 1, Paulo diz assim: eu lembro da tua fé sem fingimento. E lá em Romanos, Paulo diz assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir das Escrituras. Simples assim. Quem aprende a crescer a sua fé lendo e ouvindo as Escrituras vai ter uma fé sem fingimento. Isso é fato. Isso é automático. Isso é sintomático. Isso é fato. Vamos colocar de pé e vamos orar. Vamos orar agradecendo a Deus pela Aline, que está comemorando seu aniversário hoje. Deus te abençoe. Que Deus multiplique isso muitos e muitos anos de vida. Tá bom? Vamos orar. Vamos pedir a Deus que abençoe a sua vida e todos quantos estão nos vendo online e que estão aqui também. Vamos orar. Bom e querido Deus, graças te damos pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado a Deus porque na tua palavra nós encontramos respostas, nós encontramos soluções, nós encontramos lugar e nós encontramos cobertura espiritual na tua palavra. Obrigado a Deus por esse momento aqui. Eu te peço ao Senhor pelos aqueles irmãos e irmãs que estão nos assistindo online e por nós que aqui estamos. E pedimos também pela nossa querida irmã Aline, que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, concede a ela um ano a mais de vida. E que esses anos se multipliquem, que ela tenha alegria de ver os seus filhos crescerem, ó Deus, se tornarem adultos saudáveis e principalmente tementes ao Senhor e praticantes da palavra. E que esta bênção também aconteça a ela, que ela possa crescer e que ela possa, ó Deus, frutificar e alimentar a sua alma com as Escrituras. O mesmo também pedimos por nós, que nós também cresçamos no conhecimento. Nos ajude a enxergarmos a nós mesmos nas Escrituras e nós, ó Deus, nos corrigirmos naquilo que precisamos de correção. Ó, nós te glorificamos, ó Cristo. Obrigado. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe.